Olá, boa tarde. Após 5 dias de buscas, o helicóptero que estava desaparecido na região de Tabatinga desde a última sexta-feira foi encontrado pela Força Aérea Brasileira sem indícios de sobreviventes. A informação foi confirmada hoje. A aeronave foi localizada no fim da tarde desta terça-feira, a aproximadamente 40 quilômetros a sudoeste de Tabatinga. De acordo com uma nota divulgada pela Força Aérea Brasileira, naquele momento não foi possível confirmar se o objeto avistado era mesmo um helicóptero desaparecido, devido às condições de tempo. Hoje pela manhã a informação foi confirmada e não há indícios de sobreviventes. O helicóptero, que prestava serviços à Secretaria Especial de Saúde Indígena, desapareceu na última sexta-feira durante voo entre os municípios de Atalaia do Norte e Tabatinga, no oeste do Amazonas. 5 pessoas estariam a bordo. 2 delas eram indígenas e estariam grávidas. Uma acompanhante, uma enfermeira e o piloto da aeronave. Para o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, uma fatalidade. Infelizmente aconteceu esse acidente, vamos fazer uma investigação para saber qual foi a causa e, embora tenhamos conseguido salvar várias vidas por meio da hora voo que contratamos, tivemos essa perda aí de 2 gestantes, por exemplo, 2 fetos, mais uma enfermeira e um acompanhante e o piloto, né? Uma equipe do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa 7, viajou esta manhã para o local onde a aeronave foi encontrada. Eles são os responsáveis pelas investigações que vão apontar as causas do acidente. Há mais de 10 anos, a Vigilância Sanitária não recebia denúncias contra técnicos em optometria que atuam irregularmente como oftalmologistas. Porém, hoje de manhã, fiscais da Visa Manaus foram até uma clínica no centro da capital, onde constataram outra irregularidade. Nos fundos, funcionava de forma clandestina um laboratório que produzia lentes de óculos. Os fiscais chegaram nesta clínica, no centro histórico de Manaus, e foram recebidos pelo proprietário, Rogério dos Santos Campos. Ele mostrou os certificados que comprovam que ele só pode atuar como técnico em optometria, ou seja, fazer exames básicos de vista, mas sem receitar medicamentos ou óculos. E aqui não. Aqui a gente é todo regulamentado, o que a gente exerce é o que a gente pode exercer, que é a parte de refração que a gente faz, o grau do óculos, o exame de vista simples. E se a gente consegue detectar alguma coisa mais aprofundada no paciente, a gente automaticamente encaminha ao médico oftalmologista, que ele que sim é o detentor da capacidade, estudou para isso, para cuidar da parte patológica, passar remédios, cirurgias e etc. Coisa que a gente não faz e não pode, porque eu não estudei para isso e não faço. Até aí nenhuma irregularidade, até que os fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que existia algo nos fundos da clínica. Lá atrás, encontraram um laboratório clandestino, onde óculos eram produzidos sem qualquer condição de higiene. Lixo por todos os lados, nas paredes marcas de infiltração e o pior, equipamentos onde as lentes eram feitas, quase todos enferrujados. Funcionários não quiseram dizer quem era o dono do local. Mas, pelo cartão de pontos, foi possível achar a razão social que indicava as iniciais de Rogério dos Santos Campos. Até o momento não foi apresentada documentação nenhuma, alvará nenhum, licença sanitária alguma. E até o prezado momento não tem responsável nenhum do laboratório, e onde nós encontramos um ambiente totalmente insalubre, onde os próprios funcionários não têm equipamento de proteção individual. Então, assim, um risco muito grande, um risco iminente para a população. As lentes dos óculos eram cortadas neste equipamento e os pedaços de vidros deixados ali mesmo, sem qualquer segurança. Em cima das mesas, óculos prontos para serem entregues com a marca de uma outra ótica. O local foi lacrado pelos fiscais e o dono tem 3 dias para apresentar defesa. Uma denúncia de assédio sexual envolvendo um professor de uma escola estadual da capital e uma aluna ganhou repercussão nas redes sociais esta semana. As supostas trocas de mensagens maliciosas do professor com promessa de boas notas para a vítima teriam ocorrido no fim do ano passado, mas só agora foram divulgadas. A SEDUC garante que já apura a denúncia.
Nos corredores da escola não se fala outra coisa. Aqui, servidores e alunos tentam entender o escândalo que envolve um professor da rede de ensino do estado. O caso só veio à tona agora após cópias de postagens circularem nas redes sociais, denunciando o assédio atribuído a quem deveria formar cidadãos. O professor citado trabalha na Escola Estadual Jorge Caram Neto, na Zona Leste, para onde teria sido transferido no início do ano. Mas o caso teria acontecido em outra unidade em Manaus no fim de 2014. Virtualmente, o professor aparece em conversas sobre sexo com uma estudante. Até uma foto das partes íntimas dele foi compartilhada na rede. A conversa fala em desejo sexual a ser trocado por bons resultados nas avaliações de ensino. Tentamos falar com o diretor da escola, onde o professor continua trabalhando normalmente, mas ele foi orientado pela assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação a não dar entrevista. O professor também não foi localizado. Diante da denúncia, os verdadeiros educadores pedem providências. Que precisa ter uma investigação, né, antes que ocorram as coisas assim. As coisas estão acontecendo, às vezes é professor, às vezes é funcionário, às vezes é diretor, às vezes é próprio mesmo. É muito vergonhoso. Desce todo mundo junto com ele, né? Com quem faz esse tipo de coisa. A assessoria de comunicação da SEDUC apenas informou que o episódio relatado foi registrado no final do ano passado e que o caso vem sendo apurado por técnicos da ouvidoria e do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria. Uma denúncia como essa deve ser apurada com muito rigor. Se a SEDUC tem conhecimento desse caso desde dezembro do ano passado e ainda não teve uma resposta, o professor continua, pelo visto, atuando por lá, só vendo as mensagens para ver o quanto é absurdo esse caso. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 10 anos que morreu depois de passar mal na manhã de ontem dentro de uma escola pública na capital. A família denuncia demora no atendimento do SAMU, que não teria chegado ao local a tempo de evitar a tragédia. A escola onde a menina estudava amanheceu de portas fechadas. No cartaz era expresso o sentimento de luto. Foi durante a aula na manhã de ontem que a estudante Vitória Lorena Nascimento, de 10 anos, apresentou alguns sintomas, como uma forte dor de cabeça e teve convulsão aqui dentro da Escola Estadual Letício de Campos Dantas, no bairro Canaranas, na zona norte de Manaus. Houve muita correria na tentativa de prestar o socorro. De acordo com o tio da menina, o SAMU foi acionado, mas teria demorado demais e os professores mesmo resolveram levar a aluna de carro para o hospital. Ainda de acordo com a versão dele, foi quando no caminho abordaram uma ambulância do SAMU que passava por ali, mas já era tarde. A menina teria chegado sem vida no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Nós fomos informados pela direção da escola que eles acionaram por 3 vezes, até uma professora discutiu com o atendente do SAMU. E o SAMU conduziu a criança porque na Avenida Camapuã, os professores que o levando com alto desespero trancaram uma ambulância do SAMU, né? E eles praticamente obrigaram a ambulância a levar a criança. Ainda segundo o tio da menina, preliminarmente foi descartada a hipótese de meningite que chegou a ser levantada. Supõe-se que foi um aneurisma, né? A melhor dedução dos médicos é o aneurisma. O tio ainda faz um desabafo. Nós acreditamos que a demora do atendimento foi crucial para que ela viesse a óbito, né? Por meio de nota, a direção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que o tempo de resposta do atendimento da ocorrência foi de 23 minutos, desde a saída da equipe da base localizada na Zona Norte, que inicialmente teve dificuldade em achar o endereço da escola, até o encontro com o veículo do professor, que já conduzia a estudante para o hospital. Ainda segundo a nota, nesse momento, ela foi atendida pelos médicos do SAMU, que fizeram os primeiros socorros e seguiram na ambulância para o Hospital Platão Araújo, onde a estudante já teria dado entrada com parada cardiorrespiratória.
Um acidente no rio Amazonas deixou um comboio de 9 balsas de uma empresa de navegação totalmente à deriva no início da manhã de hoje. Com o impacto, o comboio se dividiu em 2 e uma das partes atingiu 3 embarcações que estavam atracadas. Um dos barcos atingidos, contendo 1.000 litros de diesel, ficou parcialmente submerso. Houve vazamento, mas foi rapidamente contido. A remoção das embarcações foi realizada pela Marinha e ninguém se feriu. O Ministério da Saúde e o governo do Amazonas entregaram hoje veículos e equipamentos para 50 municípios do interior do estado e para 3 distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo foram entregues 1.538 itens com investimentos de mais de 5 milhões de reais, com recursos dos governos federal e estadual. As voadeiras vão ser enviadas para os municípios do Alto Solimões e para 3 distritos sanitários especiais de saúde indígena. Equipamentos laboratoriais e para a realização de exames também estão entre as aquisições que vão servir os municípios do interior. Durante a cerimônia, os prefeitos de cada município receberam as chaves de motocicletas que também vão ajudar a compor a estrutura de atendimento da Fundação de Vigilância em Saúde dos municípios contemplados. No momento em que nós temos um orçamento curto, nós estamos aí priorizando aqueles itens que nós entendemos que é muito melhor para a população. Um veículo invadiu uma lanchonete na noite de ontem depois de atingir outros 2 carros em um acidente de trânsito na Avenida Ivanete Machado, bairro Parque 10, zona centro-sul da capital. O condutor de 21 anos e um dos motoristas atingidos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital 28 de Agosto. Por sorte, não havia clientes no local no momento do acidente. E vamos conferir agora como vai ficar o tempo amanhã, feriado de Corpus Christi aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Rio Preto da Eva, o tempo fica encoberto e também com chance de chuva. Mínima de 24 e a máxima chega aos 31 graus. Em Manaus, o feriado desta quinta-feira tem previsão de tempo fechado com chance de chuviscos. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. E quem pretende aproveitar o feriado para sair às compras e antecipar, por exemplo, o presente do Dia dos Namorados, pode aproveitar a folga desta quinta-feira. Mas o comércio da capital vai funcionar em horário especial. Caio Fonseca. Rosimara, para quem faz planos para esse feriado de Corpus Christi vir ao centro, pode ficar tranquilo, o centro vai abrir de 9 da manhã até 1 da tarde. Vale lembrar que os shoppings também estarão funcionando. Praça de alimentação, meio-dia. As lojas abrirão um pouquinho mais tarde, 1 da tarde, e devem funcionar até entre 9 da noite e 10 da noite. Já na sexta-feira, que será ponto facultativo na rede estadual e municipal, o centro vai funcionar normalmente, assim como os shoppings da capital. Caio Fonseca para o Band Cidade. E falando em Dia dos Namorados, você pode aproveitar o feriado para participar da promoção no Facebook da Band Amazonas. Basta enviar uma foto revelando todo o seu amor para concorrer a um jantar romântico e também a ingressos para o cinema. Os detalhes estão lá na fanpage. Acesse facebook.com/bandamazonas. Agora vamos falar da saúde dos ouvidos. É muito comum encontrar pessoas com fones de ouvido em vários ambientes, mas os especialistas alertam para o risco de ter problemas pelo uso excessivo desse acessório. Um acessório indispensável para muita gente, seja para caminhar na rua, dentro do shopping ou simplesmente relaxar, os fones de ouvido estão ali, na orelha, conectando as pessoas à música. Em casa, vindo para o trabalho, indo para casa, eu gosto de estar ouvindo as minhas músicas. Às vezes, o ambiente em que nós estamos, nem todo mundo gosta de ouvir a mesma coisa. Não uso assim tão alto, justamente para não prejudicar, não ter, daqui para frente, não ter problema, né? A grande quantidade de ouvintes reflete também na grande quantidade de pessoas com problemas no ouvido. Hoje, entre 10% e 15% da população mundial apresenta algum tipo de alteração auditiva. E muitos desses problemas estão ligados diretamente ao uso excessivo do fone de ouvido. Prejudicial, inclusive, não só o excesso, como a altura também. Tem
usar em níveis acessíveis ao ouvido, para não prejudicar, né? De acordo com este especialista, a maioria dos fones disponíveis no mercado possui uma potência máxima de 90 a 120 decibéis. No entanto, segundo o médico, o limite aconselhável para o uso é de no máximo 80 decibéis. Eu já vi pessoas que usam com aquele fone que você está passando perto dele e está escutando, que deve estar a 100, 100 e pouco decibéis. Ele pode levar a uma diminuição da audição, que nós chamamos de disacusia, que ela pode ser de 3 tipos. A disacusia de condução, que deve estar afetando o que nós chamamos de ouvido externo, que é a orelha, o conduto ou a membrana timpânica, pode ter um problema de ouvido médio, que é a caixa do tímpano, ou pode ter o problema mais sério, que é na parte interna do ouvido, no órgão responsável pela transmissão neurosensorial da audição, que é o órgão de corte. É preciso ficar atento para não exceder o volume permitido e adquirir alguma doença auditiva que pode levar, em alguns casos, à perda total da audição. Aí seria uma surdez neurosensorial. Essas são mais graves. O tratamento, via de regra, é a utilização de aparelho auditivo para amplificação sonora e, mais modernamente, com a evolução hoje, é uma realidade em nível de Brasil. Todos os estados do Brasil hoje fazem um implante coclear, mas, infelizmente, o SUS só faz para crianças em algum determinado tipo de adulto, mas também com a indicação muito bem precisa, avaliar caso por caso. Nos casos mais graves dos traumas causados pelo uso excessivo dos fones de ouvido, o paciente faz o tratamento com a ajuda de aparelhos que melhoram o desempenho da audição. Os aparelhos são pequenos, imperceptíveis e custam a partir de R$5.000. Então, para continuar ouvindo música sem prejudicar a saúde, é melhor colocar o fone de ouvido em volume baixo. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na tarde de hoje, na zona sul de Manaus. Entre as vítimas estavam 2 crianças de 10 e 7 anos. A batida envolveu um carro e uma caçamba que, depois de colidir com o veículo de passeio, ainda atravessou a pista. Os bombeiros precisaram cortar as ferragens do carro para retirar os passageiros, que sofreram apenas escoriações. O condutor da caçamba foi encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia. Mais um filhote de peixe-boi foi resgatado na noite de ontem pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas. O animal foi encontrado por ribeirinhos na zona rural do município de Careiro da Várzea, que acionaram a equipe do batalhão. O peixe-boi foi trazido para a sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aqui em Manaus, onde já recebe os cuidados necessários. Por se tratar de um filhote, ele precisa ser amamentado e mantido em água com temperatura ideal. Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no ano passado revela um dado preocupante. Pelo menos metade das áreas verdes registradas pela SEMAS aqui em Manaus foi destruída pela própria população que vive ao redor. Por isso, iniciativas de educação ambiental serão reforçadas pela Prefeitura para mudar essa triste realidade. A natureza e o futuro, a educação ambiental e os mais jovens. Hoje nós estamos iniciando aqui a primeira jornada de educação ambiental. O resultado de toda essa jornada de hoje é nós produzirmos um documento, uma carta aberta, que vai servir de instrumento para a proposição de uma política ambiental para o município. É aí que entra a parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E a jornada de educação ambiental, ela pretende discutir uma série de parâmetros que são multidimensionais, que conectam preocupações ambientais com a formação de cidadania plena. Estão catalogadas 470 áreas verdes na capital, porém até o ano passado 210 foram destruídas pela população que vive ao redor. É por isso que a educação ambiental será priorizada tanto no ensino formal, estimulando que cada vez mais o futuro possa ter contato com a natureza. E aí um dia como hoje é um dia importante para a gente estar discutindo isso com as crianças, com os adolescentes e pensando como é que a gente pode usar e qualificar a nossa cidade para a nossa geração hoje e para as gerações que vêm em seguida, as gerações do futuro. Tá aí a dica na Semana Mundial do Meio Ambiente.
O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. É muito simples, basta mandar uma sugestão de reportagem com fotos e também vídeos para o WhatsApp da nossa redação. Anote o número 99205-1478. Você fica agora com os principais fatos do dia no Brasil e no mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, para quem pode um bom feriado, bom trabalho para quem precisa. Até amanhã.